Você acha que a realeza é sinônimo de pompa, elegância e responsabilidade? Pense de novo. Existe um monarca na história que transformou a execução de inimigos em uma floresta humana, ordenando massacres históricos e aterrorizantes de uma só vez. A história chama esse homem de príncipe, mas a lenda o imortalizou como um monstro. Vlad, o Empalador. Hoje, nós vamos além da lenda de Drácula para mergulhar na galeria mais sombria da monarquia. Os reis mais cruéis, obsessivos e incontroláveis que já usaram uma coroa. E acredite, o pior de todos não é quem você está pensando. Se você ama mergulhar nos vértices da história, já se inscreve no canal. Isso o mantém vivo. Prepare-se para conhecer os monarcas que provaram que o poder absoluto não apenas corrompe, mas revela a verdadeira face do terror. O que define a loucura real? O poder, a solidão ou o simples prazer de dominar? O poder, quando não fiscalizado, se torna um terreno fértil para a perversidade. E se você acha que a crueldade se resumia apenas a duelos ou traições de corte, espere até ver o que alguns desses monarcas fizeram em seus momentos de lazer. Nesta jornada, nós vamos expor a galeria do horror, do imperador que fez de seu cavalo um senador, ao czar que matou o próprio filho. Mas antes de chegarmos ao topo dessa lista hedionda, vamos começar com a crueldade que se tornou arte. O terror. 1. Vlad, o Empalador, a lenda do terror. Humano, nosso primeiro nome, não poderia ser outro. Vlad III, príncipe da Valáquia, um homem cuja reputação transcendeu a história para se tornar o mito imortal de Drácula. Vlad não era apenas um guerreiro. Ele era um mestre da guerra psicológica, e seu método favorito de punição era aterrorizante. Não era um ato rápido de matar. Ele ordenava métodos de punição severos, feitos para causar o terror público. O terror de Vlad era real. Relatos da época afirmam que ele teria ordenado a morte de até 20.000 pessoas. Embora o número seja debatido por historiadores, ele teria jantado tranquilamente ao lado dos corpos em um banquete com mercadores em Târgoviste. Seu objetivo? Estabelecer uma ordem tão aterrorizante que ninguém jamais ousasse desafiá-lo. 2. Ivan, o Terrível, a loucura do czar paranoico. Se Vlad usou o terror como ferramenta política, Ivan usou-o como válvula de escape emocional. Ivan IV foi o primeiro czar da Rússia e, ironicamente, começou seu reinado com reformas progressistas. Mas a morte de sua primeira esposa, Anastasia, o mergulhou em uma paranoia escura e em um apetite pela violência. Ele acreditava estar cercado por traidores. Para combatê-los, criou a Oprichnina, uma força policial de elite que agia como um estado paralelo, vestida de preto e montada em cavalos negros, com vassouras amarradas às celas para simbolizar a limpeza da Rússia. As atrocidades cometidas por Ivan e seus oprichniks são inumeráveis. Em 1570, o massacre de Novgorod viu Ivan dizimar a população da cidade, suspeita de traição, submetendo e matando milhares, inclusive famílias inteiras. Mas sua crueldade mais famosa foi pessoal. Em um ataque de fúria, feriu sua nora, e pouco depois, o próprio filho e herdeiro, um ato que o assombraria pelo resto da vida. O golpe foi fatal. Segundo o historiador Robert K. Massey, Ivan, em seus momentos de lucidez, se arrependeu profundamente, mas a mancha de ter assassinado o próprio sucessor permaneceu. 3. Calígula, o imperador do tédio e da farsa. Nenhum ranking de loucura real estaria completo sem o imperador que provou que o poder absoluto pode degenerar na farsa mais doentia. Gaius Júlio César Augustus Germânicos, mais conhecido como Calígula, começou como um favorito do povo, mas uma doença misteriosa transformou-o em um tirano imprevisível. Seus crimes não eram apenas políticos, eram performáticos. Ele era cruel por puro tédio. Entre as extravagâncias registradas pelo historiador Suetônio, Calígula forçava senadores a correr longas distâncias nus em sua frente. Ordenava execuções por prazer. E, em um ato de hubris inigualável, declarou seu cavalo favorito, Incitatus, como cônsul. O fim de Calígula era inevitável. Após apenas 4 anos de reinado, aterrorizou tanto a guarda pretoriana que, em 41 d.C.,
Eles o assassinaram. Ele foi o exemplo clássico de que o poder nas mãos de um incontrolável se torna apenas um brinquedo perigoso. Se antes o terror era derramado em sangue, agora ele se disfarça de luxo, vício e vaidade. 4. Jaime I, o rei caçador de bruxas e a obsessão. No final do século XVI, a paranoia deu lugar à superstição. Jaime, filho de Maria, rainha da Escócia, uniu as coroas da Escócia e da Inglaterra, mas seu maior legado não foi político, e sim teológico e obsessivo. Após quase morrer em uma tempestade durante sua viagem de casamento, Jaime ficou obcecado pela ideia de que havia sido alvo de bruxaria. Ele acreditava ser um cavaleiro ungido em uma batalha cósmica contra o diabo. Mas o pior de tudo é que ele acreditava estar agindo por justiça divina. Essa obsessão o levou a iniciar os infames julgamentos de bruxas de North Berwick em 1590. Jaime se envolveu pessoalmente nos interrogatórios forçados, muitas vezes usando tortura para obter confissões. Ele era tão fascinado pelo tema que escreveu o livro Daemonologie, legitimando a perseguição em massa. Segundo a historiadora Susanna Lipke-Kohn, a histeria da caça às bruxas na Grã-Bretanha, impulsionada por Jaime, vitimou principalmente mulheres. O rei, com suas manias religiosas, transformou uma superstição em uma política de Estado com centenas de execuções. 5. Eduardo VII, o rei do vício e do escândalo vitoriano. Pulando alguns séculos, encontramos o herdeiro que era o oposto absoluto da rigidez vitoriana. Eduardo VII, apelidado de Bertie, era o filho da rainha Vitória e um verdadeiro incontrolável por prazer. Seu apetite era lendário. Sua mãe, inclusive, o culpou indiretamente pela morte do príncipe Albert, dizendo que ele morreu de coração partido pelos escândalos do filho. Bertie era conhecido por seus escândalos íntimos e extravagâncias que chocaram a sociedade. Ele mantinha um quarto exclusivo em Paris, onde instalou uma banheira de cobre para seus momentos de lazer. Mas o ápice da sua extravagância era uma mobília especialmente desenhada para suas escapadas amorosas. Embora não tenha sido sanguinário, a audácia de seus vícios era uma loucura em si. Eduardo VII até dedicou um banco na abadia de Westminster, em sua coroação para suas figuras próximas, um escândalo impensável que mostrava seu desprezo pelas convenções. Se este vídeo já te prendeu até aqui, e as histórias desses reis já te chocaram, faça um gesto simbólico, deixa o like. É só um clique, mas ajuda muito o canal a continuar contando essas histórias, desvendando os segredos mais sombrios da história. 6. Ricardo III. A eliminação fria pelo trono. De volta à crueldade, mas com um toque de paranoia política. O rei Ricardo III, imortalizado como o vilão maligno por Shakespeare, era, na verdade, um monarca competente, mas com uma mancha de sangue indelével. O fato mais sombrio de seu breve reinado é o desaparecimento de seus dois sobrinhos, os príncipes na torre, após ele usurpar o trono. Ricardo os trancou na Torre de Londres, supostamente para sua proteção, mas a verdade histórica é que ele tinha um forte motivo para eliminá-los. Eles eram o único obstáculo para seu poder absoluto. Embora não haja uma prova cabal de que Ricardo tenha dado a ordem direta, a maioria dos historiadores concorda que ele é o responsável. A manobra política de Ricardo não parou aí. Ele declarou os meninos e todos os seus outros irmãos ilegítimos para legitimar sua ascensão. Sua mania de poder levou a se livrar de opositores de forma impiedosa. 7. Carlos II, o rei amaldiçoado. Pela genética. Nenhum monarca personifica a loucura genética quanto o último dos Habsburgos espanhóis. Carlos II era um rei incontrolável em sua própria biologia. Sua linhagem, devastada por séculos de endogamia para manter o sangue puro, resultou em um rei doente e deformado. Ele era um catálogo de doenças: baixa estatura, impotência, alucinações e o famoso queixo Habsburgo, tão proeminente que impedia que seus dentes se encontrassem. Análises genéticas modernas mostram que a endogamia era tão grave que ele tinha um coeficiente de consanguinidade maior do que se fosse filho de 2 irmãos. Carlos II era fisicamente tão fraco que não andou até os 8 anos. Ele era o rei de um império onde o sol nunca se punha,
mas era incapaz de governar, sendo apelidado de o enfeitiçado. A loucura, neste caso, não era uma escolha, mas uma condenação hereditária que acabou por destruir a dinastia e mergulhar a Europa na Guerra da Sucessão Espanhola após sua morte. Chegamos ao topo da nossa lista, onde a crueldade se manifesta não apenas no sadismo explícito, mas na destruição sistemática para satisfazer um ego. 8. Henrique VIII. A destruição em nome do ego. Se Eduardo VII tinha uma mania de luxúria, Henrique VIII tinha uma mania destrutiva de legitimidade. Henrique não é o mais sanguinário, mas é o mais destrutivo e o mais implacável em seu egocentrismo. Sua obsessão por ter um herdeiro varão e seu desejo por novas esposas o levou a uma das rupturas mais radicais da história, a criação da Igreja Anglicana. A lista de vítimas de Henrique é longa. Para se livrar de uma esposa e ter a próxima, ele não recorreu ao divórcio, mas à condenação fatal. Ele executou 2 de suas 6 esposas, Ana Bolena e Catarina Howard, por traição. Além das esposas, ele executou conselheiros leais como Thomas More e John Fisher, que se recusaram a reconhecê-lo como chefe supremo da nova igreja. Segundo Geoffrey Elton, o terror de Henrique VIII se manifestava na completa imprevisibilidade. Ninguém estava seguro de sua ira, nem mesmo aqueles que o serviram fielmente. Ele era o exemplo da tirania legalizada, onde a loucura do desejo do rei se tornava a lei suprema do país. E, embora tenhamos mergulhado na história de Vlad, o Empalador e Calígula, que são mais sádicos, Henrique VIII leva o título de monarca incessante, porque sua destruição foi contínua, legal e mudou o curso da Inglaterra para sempre, tudo por uma obsessão pessoal e inabalável. Olhando para essa galeria de monarcas, do terror performático de Vlad ao colapso genético de Carlos II e à obsessão destrutiva de Henrique VIII, fica claro que a coroa é, muitas vezes, o catalisador de impulsos humanos sombrios. O poder não apenas amplifica a arrogância, ele remove as amarras da moralidade e da sanidade. O terror imposto por eles não era apenas sobre manter o trono, era sobre satisfazer as manias mais íntimas e perversas. A história, ao narrar essas vidas, nos lembra que, por trás da majestade do ouro e do cetro, muitas vezes se escondia apenas um ser humano doente, obsessivo ou completamente incontrolável. Porque, no fim, o trono não cria monstros, apenas os revela. Afinal, será que a loucura desapareceu junto com esses tronos? Ou apenas mudou de forma? Se você gostou de mergulhar nesses vértices da história e de conhecer os monarcas mais incontroláveis, não saia sem fazer algo fundamental. Deixe o seu like, faça um comentário sobre qual desses reis você considera o mais cruel e se inscreva no canal. Esse é um gesto simbólico, mas que faz toda a diferença para manter o canal vivo e nos motivar a continuar produzindo conteúdo com essa qualidade investigativa para você. E se você quer saber mais sobre a vida de algum desses monarcas tão cruéis, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre eles. Se você curte esse tipo de história, de monarquias caídas e famílias reais bizarras, não deixe de explorar nossa playlist completa sobre Lendas da Coroa, que traz mais histórias chocantes sobre a realeza na história mundial. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.